Fala, meu irmão, eu sou Fabrício Silveira, eu sou idealizador do programa Fórmula de Crescimento e hoje eu quero conversar com vocês sobre o discipulado, que sem dúvida nenhuma é uma grande estratégia de crescimento da organização. Quero definir de uma vez com você que quando eu falar organização, você vai pensar que a organização é a sua igreja, ou então é a sua célula, ou então o seu departamento, ou qualquer outra área da sua igreja que você possa de alguma forma trabalhar com discipulado nela, tá? Então vamos lá. Chama essa ferramenta de bombando o discipulado. É uma coisa simples, é uma forma estruturada de trabalhar de tal maneira que você consiga ter resultados através do discipulado no desenvolvimento da sua organização, ok? Eu fui plantador de igreja e trabalhei com o discipulado de uma maneira muito contínua. Na verdade, a nossa grande ferramenta de crescimento da igreja era o discipulado. Eu e minha esposa trabalhávamos a semana inteira, discipulando aproximadamente 60 pessoas, e isso fez com que nós conseguíssemos o êxito no nosso trabalho plantando uma igreja. Então vamos lá. Primeira coisa, você vai definir os 3 elementos que vão sustentar a possibilidade de você bombar o discipulado. Quando eu falo bombar, você entende, né? Bombar significa potencializar ou desenvolver o discipulado na sua organização. Então, 3 áreas, vamos chamar assim, que vão ser alicerces para sustentar a possibilidade do crescimento da sua organização através do discipulado. Então vamos lá, a primeira delas, você precisa definir quem serão os discipuladores. Tá? Discipuladores, pode ser só você, talvez só você vai discipular, então você e a sua esposa, ou então você vai conseguir uma equipe. Então 3 etapas em relação aos discipuladores. Veja bem, para definir os discipuladores, você precisa convocar na sua organização pessoas que tenham tempo e tenham vocação para trabalhar com o discipulado. Então você vai convocar e você vai preencher, eu coloquei um detalhezinho aqui, uma fichinha, relatando, descrevendo informações sobre esse discipulador. Então o nome, o telefone, o endereço dele e principalmente, anota aí, o tempo que ele tem disponível para discipular alguém ou alguns durante a semana. Então o dia da semana e a hora em que ele pode dispor para discipular algumas pessoas ou alguém durante a semana. Primeira coisa, a convocação. Segunda etapa com discipuladores é você capacitar, você treinar esses discipuladores para aquilo que vocês vão fazer. Então, por enquanto, grave isso aí. Você vai capacitar seus discipuladores, prepará-los para a finalidade que vocês têm em comum. Ok? E terceira etapa é que ao começar o discipulado, você vai monitorar o trabalho deles. Você vai estar sempre recebendo feedback, como é que está, né? Você vai ter uma relação do discipulador com o discípulo, e você vai começar a monitorar isso, como é que está o desenvolvimento do discípulo, se já está na hora de passar para a próxima fase e coisa do tipo. Então, na verdade, em relação ao discipulador, você precisa convocar, capacitar e monitorar. Depois nós vamos fechar tudo isso aqui. Segundo elemento que vai sustentar a possibilidade de você bombar o seu discipulado, você tem que ter discipulador e tem que ter o material. Que material você vai usar? Isso é muito importante. O material bem feito, bem elaborado, o material que fale a linguagem daquele que está sendo discipulado é fundamental. Não adianta você pegar um material muito profundo e você tem alguém que é muito ainda raso no conhecimento da Escritura, da Palavra de Deus. Ou então você pegar um material que é muito raso e você tem alguém que está lidando com você, ou que você está lidando com ela, melhor dizendo, que seja uma pessoa de um nível cultural mais elevado, e você precisa, na verdade, ter um conteúdo mais profundo para compartilhar com ela. Então, segundo elemento, segundo alicerce, é o material. Você pode produzir, se você tem habilidade para isso, você pode preparar o seu material, se você gosta de se debruçar na Bíblia, em livros, e preparar um material bacana, de acordo com o público-alvo, produza o seu material. Ou então, em segundo lugar, você pode obter. Hoje nós temos muito material bom, disponível, aberto, livre na internet. Temos materiais impressos também, livros e revistas que foram já elaborados há muito tempo, que também tende a atender bem a questão do material para o discipulado. Em terceiro lugar, você tem a parte mais importante, que é a parte dos discípulos. Isso é fundamental. Não adianta você ter o discipulador, ter um material bacana, mas você não tem ninguém para você discipular. E a crise também. Quando estão plantando igreja, sempre que eu falo de organização, eu penso muito em igreja. Quando você está plantando, está começando uma igreja do zero. Isso aqui é fundamental, essa estratégia ela é básica, você tem que exercer isso aqui. Mas quem que eu vou discipular? Essa é a grande questão. Então eu preciso criar alternativas.
Antes disso, eu vou falar uma coisa importante. Sobre o material, você tem que definir o período que vai durar o discipulado, tá? Então, quando você vai escrever um material para discipulado, ou você vai obter o material, você precisa definir, bom, esse discipulado vai ter 10 semanas, ou 7 semanas, ou 5 semanas. De acordo com o tema, com o assunto, você define o período. Porque quando você convoca os discípulos, você tem que dizer, olha, esse discipulado nosso vai durar 10 semanas, ou vai durar 7 semanas, ou então 13 semanas, tem tudo que tem jeito aí. É importante que a pessoa saiba que onde ela está entrando tem um começo, tem um meio e tem um fim. Para ela ficar presa a vida toda, até sufocada muitas vezes num compromisso de discipulado. Tem que haver liberdade para que você possa continuar crescendo, contando com a aceitação da pessoa que está sendo discipulada. Então, em relação aos discípulos, como conseguir discípulos? Em primeiro lugar, lá na sua organização, você deve ter eventualmente visitantes. Então, por exemplo, se é uma igreja, você está numa celebração, num culto, num encontro e tem visitantes, você precisa ir até esses visitantes em cada encontro e a eles sugerir participar de um discipulado pessoal. Então, a primeira forma de conseguir pessoas para serem discípulos é a sugestão nos encontros da organização, ou seja, na sua igreja, ainda que pequena, ainda que nascente, na sua célula, por exemplo, você que trabalha com célula, ou então no departamento, na juventude, nos adolescentes, nos homens, nas mulheres, apareceu um visitante, você ir até eles e sugerir participar de um discipulado. Quando surge alguém que quer, um visitante que quer, isso aí é matéria-prima excelente para você trabalhar. Então você vai alimentar o que eu chamo de banco de vidas. Você vai fazer um registro dessa pessoa que vai iniciar um processo de discipulado. Tá? Então você vai registrar. Como é que você registra isso? O nome dela, o telefone dela, o e-mail, né? O endereço dela e também, principalmente, o tempo que ela tem disponível para receber um encontro de discipulado. Um encontro para ser acompanhada por alguém do grupo de discipuladores. Tá? Então, primeira forma, a sugestão. Aí eu pus esse vizinho aqui para te lembrar, ó, aos visitantes. Aos visitantes. Segunda forma de levantar discípulos é solicitar aos membros da sua organização, solicitar a eles que façam indicações. Olha que legal. Eles mesmos, os próprios membros da sua igreja, da sua célula, do seu departamento, sugerir. Você pode fazer uma ficha bacaninha e tal, que você distribua. Gente, olha, eu quero que vocês me ajudem a levantar um grupo de discípulos. Então, pessoas que vocês conheçam e até que vocês se disponham a ir junto para acompanhar esse discipulado, de repente, nos primeiros dias. Então, vocês distribuem uma ficha, eles vão preencher. Né? Claro, pode até fazer um contato com as pessoas lá depois, ou antes de preencher a ficha, mas eles vão dar uma série de fichinhas. As mesmas fichas que você anotou aqui e alimentou o banco de vidas com os visitantes, você vai distribuir para os membros, para que eles tragam, de repente, na próxima semana, a lista de sugestões deles. Gente, isso aqui pode ser que você comece do zero e você, em uma semana, você tenha 10, 15 pessoas já para serem discipuladas. Olha que bacana, você acompanhar 15. E lembrando que 15, na verdade, viram depois 15 famílias. Você começa com um e você alcança a família toda. Eu me lembro que lá em Santa Catarina, numa família que eu comecei com uma pessoa o discipulado, em 3 anos nós batizamos 12 pessoas naquela família. Então começou com um só e foi acontecendo isso aqui. Aí eles mesmos foram indicando um e outro. E aí vem a terceira estratégia, que eu chamo de retroalimentação, é quando sejam os visitantes que estão sendo discipulados aqui, sejam as indicações dos membros, você, na caminhada com esses discípulos, você pergunta para eles, olha, vocês não têm alguém que vocês indicam também? Não há alguém que vocês possam indicar para a gente poder também fazer esse mesmo acompanhamento de discipulado, 1 a 1, tete a tete, acompanhando toda semana? O que você acha? Eu tenho uma tia minha que precisa muito, eu tenho um cunhado, Bom, aí mais uma vez você vai estar alimentando o banco de vidas. Os seus discípulos começam a indicar novos discípulos, e aí você entra num ciclo que pode crescer em PA e até PG, de repente, de acordo com o grupo que você tem trabalhando. Bom, agora para finalizar, tá, a grande dica para encerrar o nosso vídeo. Você já tem cadastrado os seus discipuladores, e eles colocaram lá o dia e a hora que eles têm disponível.
A mesma forma, na sua ficha de discípulos, você vai ter também o dia e a hora que eles estão abertos a receber alguém para discipulá-los. Você faz o casamento, então, dos discipuladores com os discípulos. É claro que nessa hora você vai procurar pessoas que têm alguma afinidade, né? Se é um jovem, tu manda um jovem. Se é um senhor, tu manda um senhor. Se é uma senhora, vai uma senhora. Se é uma moça, vai uma moça. Para evitar constrangimentos de um homem ir discipular uma moça e coisas do tipo, que eu tenho certeza que você já tem entendimento para isso. Bom, gente, essa é a dica do discipulado, bombando o discipulado. Talvez você já faça na sua igreja de discipulado, é uma forma de você potencializar ainda mais. Se você não faz, considere fazer. Você vai perceber que você vai estar alimentando o povo, vai estar promovendo o conhecimento da palavra de Deus e da glória de Deus, consequentemente, e você vai experimentar um crescimento na sua organização. Beleza, gente? Valeu! Pode compartilhar esse vídeo, falar do nosso programa Fórmula de Crescimento. Nós queremos ajudar cada vez mais as igrejas e as organizações a crescerem e a glorificar a Deus, alcançando o mundo e expandindo o reino. Deus abençoe você, um abraço.